Olá, boa noite. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos longos, claros. Estou usando uma blusa preta sem manga, tenho piercing no nariz, estou usando uma correntinha prateada fina no pescoço e no meu braço direito aparece a tatuagem de libélula que eu tenho. Estou no ambiente da sala da minha casa, em frente a uma parede clara, sem objetos ou coisas ao redor. Eu sou a Janaína Torres Lopes, faço mestrado em Educação na Universidade Federal de Viçosa. Esse trabalho ele foi desenvolvido juntamente com a minha orientadora, professora doutora Betânia Jeremias Medeiros, e o título do projeto é Integração de Ferramentas de IA na Formação de Pedagogas para o Ensino de IA. O projeto é a minha pesquisa de mestrado. A minha orientadora, ela trabalha com o tema de tecnologias e ultimamente ela tem estudado muito sobre a questão da inteligência artificial e eu sempre estudei sobre artes. O meu tema de TCC foi a presença das artes nas escolas, aqui de Viçosa, Minas Gerais. E na prática eu pude ver como a arte ela não desempenha o papel de protagonismo, inclusive não aparece nem nos documentos em muitas instituições, como o PPP, e ela é uma disciplina obrigatória. E aí com as novas tecnologias e com toda essa polêmica da IA e quais os benefícios e malefícios, a gente resolveu criar essa pesquisa para ver mesmo como as pedagogas podem lidar com essas novas tecnologias e como isso pode ajudar e potencializar como ensinar as artes nas escolas e trazer mais criatividade, trazer novidades, porque a gente pensa nessa questão de ir junto com a tecnologia, claro que com criticidade, ética, mas avançar junto à medida que a tecnologia avança também, e porque ela é muito importante na educação. E aí esse projeto faz parte de um projeto maior que a Betânia já desenvolve, e aí ela dá uma disciplina que chama Edu 350, Tecnologias na Educação, para o curso de Pedagogia aqui da Universidade Federal de Viçosa, e eu tinha obrigatoriamente que fazer o estágio de ensino. Então a gente criou essa pesquisa, juntou dados para que a gente pudesse aplicar isso em oficinas para as estudantes, né, do curso, e que elas pudessem lidar ativamente com essas ferramentas de inteligência. Vamos lá para os nossos objetivos dessa pesquisa. O primeiro deles, fazendo um aparato geral, era explorar essas ferramentas de IA na criação dessas obras artísticas. Então a gente separou esses aplicativos de inteligência artificial generativa e fez mesmo uma experimentação, criando um prompt para que ele gerasse imagens, capacitar os estudantes de pedagogia para o uso dessas tecnologias, fomentar reflexões éticas sobre o uso da IA na arte e na educação e avaliar a experiência dos participantes ao usar a IA, principalmente para a questão das artes visuais e o âmbito educacional. A nossa pesquisa é qualitativa e não poderia ser diferente, porque é sobre a experiência desses estudantes em relação a essas ferramentas de inteligência artificial. E a gente fez a coleta de dados e também a análise de dados. Primeiro, eu dei uma aula teórica sobre inteligência artificial, eu apresentei vários aplicativos de inteligência artificial generativa que criam imagens, dei toda a parte teórica e depois eu dei uma oficina que aconteceu em janeiro desse ano, porque aqui na Universidade Federal de Viçosa a gente teve uma greve, então as aulas aconteceram de outubro a janeiro. E outubro eu comecei com observação para conhecer a turma, então isso foi muito importante para que eu aplicasse essa oficina, tendo mais proximidade com esses alunos. E aí a gente fez a oficina, depois a gente fez uma coleta de dados através de um formulário, onde elas responderam sobre essa experiência que elas tiveram. E a gente fez uma análise também. Eu vi uma diferença muito grande quando eu dei a aula teórica e essas alunas tinham um receio muito grande com esses aplicativos de inteligência artificial. E na oficina, onde eu separei elas em grupos e escolhi 2 competências da BNCC, do Fundamental 1,
e que elas criassem prompts para esses aplicativos, que elas escolhessem os aplicativos que eu tinha apresentado e criasse uma imagem, fizesse uma releitura em cima disso, mas que se alinhassem com essas competências. E aí elas trabalharam em grupo e saíram trabalhos maravilhosos. Quando a gente fez o formulário perguntando, muitas falaram, né, nessa mudança de perspectiva, que acharam os aplicativos muito úteis, mas claro, né, usando com ética, tendo noção que não é uma cópia, não é para você copiar aquilo, mas é para te ajudar na questão criativa, né, na criação mesmo desse produto final. 80% das participantes consideraram útil explorar as habilidades da BNCC nesses aplicativos. E essa integração da IA com os materiais tradicionais que a gente levou para fazer a criação dessas artes também foi levado como algo positivo. Então, elas levaram tampas de garrafa, folhas, linhas, tinta, giz, papel, e elas fizeram ali na prática uma ideia que a inteligência artificial criou. Bom, e para finalizar, a gente tem como principais autores dessa pesquisa o Pierre Levy, que fala sobre cybercultura e toda essa linguagem tecnológica, e também o Herbert Marcuse, que trata da arte, e a arte principalmente como transformação. Isso alinha totalmente ao nosso projeto e à nossa crença na arte como protagonista, e como é importante que ela se alinhe também às novas tecnologias, claro, com muita ética, com muita consciência, que não é copiar a arte que a inteligência artificial cria, mas talvez usá-la como uma ferramenta mesmo para ajudar na criatividade, na criação. E é isso, esse é o nosso projeto. Muito obrigada!